Oi gente, Luciana Guiar falando, coordenadora do Dialógico, Núcleo de Gestalt Terapia aqui do Rio de Janeiro. Eu estou passando aqui rapidinho, entre um atendimento e o outro, para tentar esclarecer alguns pontos que vêm sendo objeto de questionamento e de dúvida acerca do curso que nós vamos começar agora no dia 18, que é o de capacitação e treinamento em Gestalt Terapia Infanto-Juvenil, um dos meus queridíssimos. Um ponto que vem sendo muito perguntado, as pessoas vêm me mandando mensagens, e-mails e querendo saber a respeito, porque na descrição do curso eu coloco que ele é destinado a pessoas que tenham formação em Gestalt Terapia ou que estejam em formação. E por que eu coloco isso, né? Deixa eu esclarecer, porque são muitas pessoas me perguntando e aí eu falo para todo mundo de uma vez. Não é que você precise ser PhD em Gestalt Terapia, não é que você precise necessariamente ter uma mega formação em Gestalt Terapia, mas é fundamental que você tenha um conhecimento claro da abordagem. Por quê? Porque esse curso é um curso de capacitação de psicoterapeutas. É um curso que vai te habilitar a trabalhar psicoterapicamente com crianças e adolescentes, utilizando a abordagem gestáltica como norteador. E aí é muito complicado, né? Você se inscrever num curso que tem uma carga horária intensa, um curso que tem um estágio onde você vai atender, onde você vai ter supervisão, onde você vai ter um acompanhamento ali passo a passo. E é muito complicado você se inscrever num curso desse porte, um curso que leva mais de um ano, um curso que demanda uma dedicação e um investimento teu, se você nem conhece a abordagem que ele utiliza, perfeito? Então, não é que você precise ter a formação. Eu indico que tenha, e eu indico que se você não tem a formação, que você faça essa formação, né? Que você possa se dedicar a estudar mais profundamente Gestalt Terapia, já que ao longo do curso nós vamos nos focar muito e bastante na prática clínica com crianças e adolescentes, ou seja, no como atender, no como fazer. Acontece que esse como, ele tem toda uma fundamentação teórica que mostra pra gente para que a gente faz isso ao invés daquilo, para que eu faço essa intervenção em detrimento de outra. E é claro, fica muito mais fácil você compreender e saber exatamente o que você está fazendo se você tem conhecimento da abordagem. Então, eu coloco esse ponto ali, né? Eu ia dizer exigência, não é bem uma exigência, mas seria um pré-requisito, porque facilita a tua formação, facilita a tua construção como psicoterapeuta, mas não é algo absolutamente impeditivo para você fazer o curso, principalmente se você já teve algum contato com a Gestalt Terapia, se você entendeu o espírito da coisa, se você tem clareza, e isso é o que é o mais importante, né? Se você tem clareza de que essa é a abordagem que você tem afinidade, essa é a abordagem que você escolheu para trabalhar e para viver, percebe? É essa afinidade, é esse compromisso, é esse investimento que é importante para que você entre num curso como esse, tá? Então, conhece a Gestalt Terapia? Escolheu a Gestalt Terapia como abordagem para trabalhar e para a vida? Então, você está habilitado a fazer o curso, né? E convidado a conhecer mais, a estudar mais e se aprofundar mais.
não conhece a Gestalt terapia, ouviu falar de repente, né, ouviu o galo cantar em algum lugar e não sabe aonde, então eu não indico esse curso para você nesse momento. Eu convido você a fazer cursos menores, a se colocar disponível para conhecer, para ser tocado pela abordagem e aí sim verificar, né, se você se afina ou não e se isso é uma música que você tem vontade de cantar e de tocar na tua vida e na tua profissão, tá? Esse é um ponto. O segundo ponto aí você pode me perguntar, mas então se eu tenho formação em Gestalt terapia, eu fiz formação 2 anos, eu fiz formação 3 anos, por que cargas d'água eu deveria fazer uma formação específica na clínica com crianças e adolescentes? E aí eu vou dizer para você com muita franqueza, eu tenho 20 anos de clínica e eu comecei a minha clínica com as crianças e os adolescentes. E até hoje, quando me perguntam o que eu acho mais difícil, se é atender crianças e adolescentes ou se é atender adulto, eu respondo, eu tenho a resposta na ponta da língua. Eu vou dizer sempre, é muito mais difícil, é muito mais desafiador, é muito mais mobilizante atender crianças e adolescentes. Em outras palavras, o que eu estou dizendo uma formação específica em crianças e adolescentes é necessário, porque a clínica de crianças e adolescentes, ela é extremamente desafiadora, ela é difícil, ela é muitas vezes frustrante e demanda do psicoterapeuta uma série de habilidades muito diferentes das habilidades para se atender adulto, né? Tem 2 coisas, dentre muitas, que eu poderia destacar. A primeira é que, como parece óbvio imaginar, quando a gente trabalha com crianças e adolescentes, essa linguagem verbal aqui que eu uso nesse momento para falar com vocês, ela fica em segundo plano. E se ela não fica em segundo plano, então nós temos um problema, porque a sessão vai ser uma chatice, é possível que ela seja bastante ansiogênica, tanto para a criança quanto para o adolescente, se ela encontra um psicoterapeuta que a coloca sentada no sofá e resolve conversar e falar sobre as suas questões, os seus problemas, os seus medos, etc, etc. Com isso, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que essa habilidade verbal que a gente usa também na clínica com adultos, nós não podemos contar com ela prioritariamente na clínica com crianças e adolescentes, certo? Isso significa que o psicoterapeuta precisa desenvolver um outro tipo de habilidade, um outro tipo de comunicação, um outro tipo de escuta. E essa habilidade, essa comunicação e essa escuta passa pelo lúdico, pela linguagem lúdica, pela linguagem do jogo, pela linguagem da brincadeira, pela linguagem do faz de conta. E por isso é muito importante que a gente se trabalhe nesse sentido. Então, poder desenvolver a capacidade lúdica, poder traduzir aquilo que a gente conhece do ser humano, do desenvolvimento, das formas de adoecimento e traduzir isso e construir uma forma lúdica de acessar e de facilitar a comunicação e a expressão das nossas crianças e dos nossos adolescentes é uma tarefa fundamental na construção do psicoterapeuta de crianças e de adolescentes. E isso nenhuma formação clínica em psicoterapia de adultos vai te fornecer. E é por isso que é fundamental que você se debruce um tempo bom, principalmente aplicando esses conhecimentos na prática. Daí a importância do estágio, né? Daí a importância
da prática supervisionada. É muito importante, então, que você se debruce um tempo para que você possa efetivamente desenvolver isso e poder circular nos teus atendimentos com os teus pacientes, né, crianças e adolescentes, de uma forma que seja efetivamente facilitadora para eles. Um outro desafio, e que também é bem diferente da clínica com adultos e que demanda todo um preparo, todo um trabalho, todo um estudo do psicoterapeuta infanto-juvenil, é a necessidade, aí particularmente quando a gente fala de gestalt terapia, isso é indispensável, a necessidade de nós envolvermos as outras pessoas que compõem o campo dessa criança e desse adolescente no atendimento. O que significa que quando a gente trabalha com crianças e adolescentes, nós não intervimos só junto à criança e junto ao adolescente. Eu diria que o maior desafio de um psicoterapeuta de crianças e adolescentes é o trabalho com os seus responsáveis, né? Depois, né, do desenvolvimento da linguagem lúdica, é o trabalho com esses adultos que muitas vezes nos procuram, né? Na maioria das vezes são eles que nos procuram, são eles que trazem essa criança e esse adolescente para a psicoterapia, muitas vezes com uma demanda absolutamente diferente da demanda da criança ou do adolescente, o que nos convida a um manejo muito hábil, né, muito sutil, onde uma escorregada, onde uma piscada, onde uma bobeada pode botar todo o atendimento, né, todo o trabalho a perder. E aí, gente, por mais que vocês digam, mas eu fiz um curso de formação e nesse curso tinha um módulo de gestalt terapia com crianças e adolescentes. Sim, isso vai servir para você ter uma visão geral, isso vai servir para que você saiba que isso existe, isso vai servir para que você tenha um aperitivo, digamos assim, do que seria a clínica com crianças e adolescentes, mas definitivamente não te faz, não te prepara e não te dá suporte para trabalhar com segurança, para trabalhar com sucesso com crianças e adolescentes, porque necessariamente é preciso um tempo onde esse conhecimento, né, articulado com essa prática, vai sendo absorvido, vai sendo elaborado e vai fazendo parte de você como psicoterapeuta. Então, por mais que você já tenha uma formação, eu volto a dizer, trabalhar com adulto é diferente de trabalhar com crianças. Não é à toa que a taxa de evasão da terapia em crianças e adolescentes é infinitamente maior. E é por quê? Porque eles não aderem? É porque os pais não sabem o que quer? Não. A taxa de evasão diz respeito a o quanto que o terapeuta consegue manejar ou não toda essa situação familiar e do campo que envolve essa criança e esse adolescente, certo? Então, são muitos desafios, são muitas especificidades, são muitas particularidades e que só num tempo como esse, com um programa voltado para isso e com o acompanhamento da prática, a gente consegue dar conta e se munir um pouco mais aí de ferramentas para trabalhar com esse público. Eu vou ficar por aqui. É possível que essa semana eu ainda faça mais 2 lives. Eu não quero que fique muito extenso. Eu gosto muito de falar. Se deixar, eu vou ficar aqui 3 horas e aí ninguém vai ver, ninguém vai me ouvir e não vai adiantar nada. É possível que eu faça mais 2 ou 3 lives para falar de outros pontos que as pessoas também estão me perguntando muito. E quem está me vendo agora ou depois na reprise,
Se tiver alguma dúvida, se quiser saber alguma coisa específica, seja do curso, seja do programa, coloca nos comentários, já que a gente está numa live no Face, faz a sua pergunta nos comentários, deixa para mim. Nesse momento eu vejo umas coisas aqui, mas eu não enxergo nada, então eu não posso responder pergunta ao vivo, tá, gente? Eu respondo a pergunta ao vivo da live anterior, mas eu prometo que eu respondo. Deixa aqui, que assim que eu tiver um tempinho, essa semana, talvez amanhã, talvez quinta, eu entro novamente aqui no link do curso e a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Uma beijoca para vocês. Espero ver vocês aqui no Dialógico. Tchau, tchau.